Salve, gente! Tudo bem? Vocês já devem ter notado que o dia seguinte de uma derrota do Grêmio é um prato cheio para a imprensa esportiva no Rio Grande do Sul. Ainda mais se essa derrota colocar o Grêmio no Z4, como foi a derrota de ontem para o Flamengo. Todo dia, nos debates, nas mesas redondas, enfim, é lenha e lenha em cima do Grêmio, do seu técnico e dos seus jogadores. Mas eu te pergunto, e lá no tete a tete, na hora da entrevista coletiva, por que as perguntas que precisam ser feitas sobre o jogo e sobre o projeto do Grêmio muitas vezes não são feitas? Eu sou o Rafa Silveira, esse é o canal Somos de Grêmio, a sua sintonia com o tricolor e de torcedor para torcedor aqui. Hoje a gente vai ser o cornetinha de ar-condicionado, mas não para cornetar o Luiz Castro e o Grêmio, mas para dar uma cornetinha na imprensa também, porque a gente acompanha. Vocês já notaram que muitas vezes nas entrevistas coletivas, após as partidas, os repórteres, né, quando vão perguntar, eles acabam fazendo um tipo de um monólogo. Ficam quase 2 minutos para fazer uma pergunta que poderia ter sido feita em 15 ou 20 segundos. Será que nunca passou pela cabeça dos repórteres que talvez, se a pergunta fosse mais objetiva, sobraria mais tempo para o técnico responder com mais profundidade aquela pergunta que eles fizeram? Eu tenho certeza que sim. Olha, eu trabalho com comunicação, trabalhei de maneira ininterrupta no rádio por mais de 20 anos. E entrevistei, não sou jornalista formado, eu sou comunicador, e eu entrevistei pessoas de todos os níveis de escolaridade e de intelectualidade e sempre tentei ser o mais sucinto possível, sempre estudar muito bem antes de entrevistar alguém, saber quem aquela pessoa é, enfim, entender do assunto, né, para poder bater um papo legal e fazer essa conversa fluir. Eu acho que as entrevistas coletivas, elas poderiam ser assim. Veja só, nas 2 últimas partidas do Grêmio, por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro, tá, gente? Estou falando de Brasileirão aqui. Lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, o Grêmio estava com um homem a mais em campo e o Luiz Castro optou por manter o time na defensiva durante os 90 minutos. Todas as substituições do técnico foram substituições protocolares, digamos assim, né? Trocou 6 por meia dúzia e o resultado não veio. Ontem, contra o Flamengo, era 11 contra 11, não tinha vantagem numérica, mas o Grêmio jogava em casa e o Grêmio, no segundo tempo, depois de ter tomado uma roda no primeiro tempo do Flamengo, sabia que os resultados não estavam ajudando e que se não vencesse o jogo, o Grêmio entraria na zona de rebaixamento e teria esse inferno todo que foi, né, a partir do apito final. Bom, e aí o Luiz Castro, de novo, ontem, optou, mesmo depois de estar perdendo o jogo, por não fazer uma substituição e deixar o time, digamos assim, entre aspas, na defensiva, né? As trocas dele foram, mais uma vez, protocolares e ele trocou 6 por meia dúzia. Para fazer justiça, uma das repórteres ontem, se eu não me engano foi a Nicole Ovic, perguntou para ele por que ele não fez a última substituição. E ele respondeu, não convenceu, mas respondeu. Mas para mim, a pergunta que está faltando nas últimas entrevistas coletivas, pelo menos para mim como torcedor, e nenhum dos repórteres fez, é a pergunta de por que durante o jogo, quando ele está com um a mais, ou então ontem que o time precisava vencer, ele não abriu mão de desmanchar o esquema com os 3 zagueiros e foi mais ousado. Por que tá faltando coragem? Por que tá faltando ousadia e ímpeto para vencer os jogos para o time do Grêmio? É pro time? São os atletas dentro de campo ou esse ímpeto parte ali do banco de reservas, do comando do Luiz Castro, que aliás lá em Curitiba ele nem estava na beira do campo, né? Era o Severino. Mas mesmo assim, por que lá ele não tirou um zagueiro e povoou mais o meio-campo ou povoou o ataque? E por que ontem, no jogo contra o Flamengo, ele deixou o Flamengo sobrar no meio-campo e insistiu em jogar com 3 zagueiros, sendo que o time do Flamengo é um time leve, móvel, que toca muito a bola e tem um centroavante só, um atacante mais de área. A gente não precisava dos 3 zagueiros para marcar melhor ontem, precisava era tentar ficar um pouco mais com a bola e jogar. Então, na coletiva, ninguém chegou lá para ele e disse: Mister, por que é que pelo segundo jogo seguido, precisando vencer, o senhor não foi ousado nas suas substituições e não colocou o time para frente de verdade?
não fazendo essas trocas protocolares. O Luiz Castro, ele é um cara que tem respostas fortes, argumenta com os repórteres, mas ele não é um cara agressivo, né? Como outros técnicos que comandaram o Grêmio já foram recentemente, assim, com a imprensa, né? Ele apanha, bate e, assim, naquela elegância, né? Digamos assim, se fosse encampar na bola, é tudo na bola. Então, eu acho que falta um pouquinho mais de discernimento nessa hora. Eu sei que eu já vi apresentadores, donos de canais e outros jornalistas dizer que o repórter ele é livre para perguntar porque ele está sentindo o ambiente e tal, mas assim, o repórter muitas vezes ele tem um olhar específico sobre o jogo que o comentarista que está lá em cima e que o narrador podem ter diferente. Por estar tendo uma visão do jogo mais ampla, o comentarista e o narrador, muitas vezes eles têm uma visão diferente do jogo, eles enxergam algo que talvez o repórter não enxergue. O repórter está lá na beira do campo, né, acompanhando aqueles fatos, o factual, aquela coisa que está acontecendo ali na hora. Então o repórter está sempre muito concentrado no que está acontecendo na frente dele e muitas vezes não naquele todo do jogo. Então eu não acredito que seria assim uma censura, nem um direcionamento, né? Uma coisa assim de, você vai perguntar isso aqui que a gente está mandando. Mas talvez, às vezes, precisa dar um toque. Olha, passou lá já umas 8 perguntas, ninguém perguntou nenhuma pergunta decente. E, gente, pelo amor de Deus, como os repórteres repetem as perguntas na coletiva. Olha, às vezes, dá vontade, sabe? O Luiz Castro, às vezes, tem paciência, porque diz, gente, vocês estão fazendo o quê enquanto eu estou aqui respondendo? Prestem atenção. Porque tem vezes que um repórter pergunta a mesma coisa que o outro acabou de perguntar, sabe? Então, falta talvez um pouquinho de orientação lá dos superiores, da galera que está comandando a jornada, de dizer, olha, cara, já deu aí meia dúzia de perguntas, 8, 9, e ninguém perguntou por que ele está segurando o time atrás, por que ele não soltou o time. Pergunta isso. Formula a pergunta do teu jeito, mas vai nesse assunto, força ele a responder isso. Para mim, quanto torcedor, essa é a grande pergunta dos últimos jogos, né? Por que o Grêmio tá com medo de vencer? É porque o nosso time não tá produzindo tecnicamente? Taticamente? É anímico? É falta de qualidade mesmo? Alguém precisa responder. Porque o Grêmio, quando tem a oportunidade de vencer, ou então de equilibrar mais as ações, de pressionar jogando dentro de casa, como foi ontem contra o Flamengo, o Grêmio opta por não fazer. Porque foi uma opção. O técnico poderia mudar. Ele tinha tempo para mudar e tinha substituições para fazer. E ele optou pelo conservadorismo e o Grêmio acabou ficando com a derrota de 1-0, que saiu barato, eu já disse no vídeo anterior, a gente podia ter tomado uma sacola ontem, porque além de futebol, faltou também a atitude e coragem, mais uma vez, para o time do Grêmio. Então, por favor, se algum dos repórteres que tiver acesso à coletiva estiver na próxima entrevista e acontecer essa mesma situação, perguntem. 3 vezes já dá para pedir música no Fantástico, né? Vamos botar esse time um pouquinho mais para frente e ter coragem para ganhar os jogos. Eu sei que a situação é zona de rebaixamento, é não sei o que e tal, mas numa coisa que o Luiz Castro falou ontem na coletiva, ele tem razão. Nós estamos em 17º, a 3 pontos do 7º. Então a gente precisa ganhar. Ganhar faz muita diferença num campeonato como o Brasileirão. Pra cima deles, Luiz Castro. Vambora. E os nossos colegas aí da imprensa, por favor, pra cima do Luiz Castro também na hora da coletiva, né? Com todo respeito, é claro, mas vamos fugir do óbvio e ser um pouquinho mais objetivos, tá certo? Aproveitando o ensejo, te inscreve no canal, deixa aquele like, ajuda a fortalecer o nosso trabalho por aqui. Eu sou o Rafa Silveira e te desejo uma ótima semana. A gente fala mais aí no decorrer da semana sobre a construção do time pro jogo de quinta-feira e também pro jogo de fim de semana, decisão. Mais uma vez, né? O Grêmio se coloca nessa situação. Mais um jogo de vencer ou vencer contra o Bahia no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço e até mais!